Boa tarde, pessoal. Deixa eu ver se o nosso amigo ministro Augusto César já entrou. Acho que sim, já entrou. Ministro Augusto César, tudo bem? Boa tarde, meu amigo. Boa Ainda tem tarde. fôlego, não? Olha, vou lhe dizer, viu? Mas para o senhor vai ser um momento muito especial. Nós temos fôlego, sim. Obrigado pela sua participação conosco, pela sua presença. Que honra. Não, obrigado pelo convite. Né? E eu vi lá a programação do quarteto, fiquei impressionadíssimo. Né? Ah, Aí é, vocês têm essa possibilidade mesmo. Né? Tem interlocutores que se sentem qualificados como eu quando estão conversando com o quarteto trabalhista. Então, estamos aqui. Né? Estou à sua que disposição, meu bom. caro Ney. Muito obrigado, ministro. Que honra, que alegria. Em nome do Quarteto Trabalhista, né? A mim, Antônio Berto, Platão, Aqui está Fabiano. cortando Oi. isso. Aqui cortou um pouco. Ah. É, o meu áudio está bem aí? Tá tranquilo? Tá ótimo, tá ótimo. O senhor tá me ouvindo direitinho? Deixa eu só. O senhor tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Será que travou lá o dele? Deixa eu botar aqui os comentários. Será que o pessoal está nos ouvindo direitinho? Pessoal, vocês estão nos ouvindo? Façam assim. Opa, a doutora Fernanda É, deu eu, ok. eu tive um corte inicial aqui, mas eu acho que eu estou bem também. O senhor está me ouvindo perfeitamente? Agora eu ouço bem. Ótimo, então tá bom. Eu vou tirar os comentários, porque aí parece que o fluxo ele facilita aqui, não trava tanto a gente, tá bom? Então eu vou tirar aqui os comentários dos nossos amigos. Bom, quero dar boa tarde a todos os presentes. Em nome do quarteto, ministro, quero agradecer a sua disponibilidade, né, atendeu prontamente o nosso convite. O ministro Augusto César Leite de Carvalho é uma referência para todos nós, uma inspiração. Prefaciou o nosso livro da reforma trabalhista, leu, Prazer. realmente leu o livro, e fez um prefácio extenso, profundo, que muito nos marcou, viu, ministro? Muito obrigado pelo seu carinho, né, pela sua sensibilidade e de ter nos atendido naquele momento e de hoje também poder se disponibilizar em pleno dia, feriado, né? Obrigado mesmo, viu? O prefácio do livro, na verdade, tem uma história. Né? Naquele É, momento, tudo que eu não queria era tratar de qualquer tema que estivesse relacionado à reforma trabalhista. Estava querendo absorver um pouco do que viria, né, com sim. aquelas alterações todas, e, enfim. Mas fiquei encantado após a visita do quarteto com o conteúdo Que daquele livro, um bacana. livro denso, um livro bem articulado, né, as participações com posições bem definidas e com considerações que aprofundavam, né, cada um daqueles temas, e eram muitos temas. Então foi um prazer grande, né? E o prefácio saiu naturalmente, né? Porque, enfim, havia uma sintonia fina com aquele conteúdo e eu me senti muito à vontade. Eu Obrigado. agradeço a oportunidade de ter prefaciado o livro de vocês. Olha, nós acertamos não usar gravata, não foi, ministro? Sou me proibido de Sim, usar sim. gravata, para a gente ficar bem à vontade. Mas, ministro, o nosso tema hoje, né, confinamento social e individualismo jurídico. Que tema, hein? Sim, Difícil sim, sim. intermediar ser um debatedor assim de um tema tão bonito, tão profundo, né? E eu começaria, ministro, assim, rápidas palavras, só para realmente introduzir ao tema, confinamento social.
o senhor acredita que esse confinamento social, de fato, ele impactará a forma como o homem se vê, vê o outro e vê a realidade, o mundo? O senhor acha que realmente essa experiência impactante do confinamento social, ela vai redundar numa alteração da própria cosmovisão, da forma como as pessoas enxergam a realidade a si próprias? Ou isso de fato não vai acontecer? Qual é a sua percepção? Eu, por natureza, ando um pouco cético, né? Enfim, eu quero crer, sim, não é, que haverá uma mudança na forma de se enxergar a vida e, sobretudo, a vida que transcende a nossa própria. A pandemia, o que ela tem de peculiar, a meu ver, essa pandemia do Covid-19, meu caro Ney, é que ela faz com que nós todos estejamos na mesma alça de mira desses possíveis perdigotos, né, que farão com que, eventualmente, sejamos contaminados. Eu li recentemente um artigo que me pareceu muito interessante, fascinante mesmo, do professor Boaventura Souza Santos, e, a certa altura, ele dizia sobre a característica dessa pandemia, que é aquela que teria também, de algum modo, poderia ser também atribuível a outras, como a gripe espanhola, e muito mais, e bem recentemente, sob o ponto de vista histórico, SARS, H1N1, HIV-Sida, tal, né? A AIDS, que é de atingir linearmente a sociedade. E aí ele diz com absoluta propriedade que isso faz com que, de algum modo, nós nos sintamos movidos, né, pelo sentimento, pelo desejo, né, de aguçar em nós a fraternidade e a solidariedade. Ele diz com palavras dele, né, que são bem mais apropriadas do que as minhas, mas ele lembra, por exemplo, que em 2016, portanto, há 3, 4 anos, nós tivemos um surto de malária que atingiu 405 mil pessoas no mundo durante o ano 2016 e não causou, né, tanta perplexidade, né, não causou tanta comoção assim. E não causou, provavelmente, porque a maior parte dessas 405 mil pessoas, note que nós estamos avançando para cerca de 200 mil pessoas e estamos perplexos, né, com esse quadro. É verdade. A maior parte dessas 405 mil pessoas atingidas pela malária estavam no continente africano e, de algum modo, não ameaçavam, né? Não parecia aquela endemia ameaçar os países centrais, da economia central. Se a gente olhar bem, quando nós temos uma pandemia como essa, o que impressiona é realmente a possibilidade de nós todos, de alguma forma, sermos alcançados, né? E causa uma certa repulsa, né? Seria uma conduta repulsiva, uma conduta, vamos dizer assim, dos governantes que dissessem sobre ser virtualmente seletivo o tratamento contra a pandemia, contra o Covid-19. Então, nós não admitimos sequer que, numa situação como essa, em que todas as pessoas estão eventualmente suscetíveis, né, de contrair o Covid-19, que haja uma política de governo que selecione aqueles que serão tratados e aqueles que serão sacrificados, né, sabendo todos nós que se trata de um vírus letal. E aí, o que eu penso é que a humanidade já viveu, sim, alguns momentos em que esse tipo de sentimento, né, aflorou, e houve algumas respostas positivas, né, para não ir muito longe. O que aconteceu ao final da Segunda Guerra Mundial, né, quando
os direitos humanos, como nós os concebemos hoje, né, surgiram, né, numa pauta que não era apenas uma pauta programática, mas uma pauta, um catálogo, né, de direitos positivos, né, aquela sensação de que haveria necessidade de uma ordem internacional que tivesse freio, né, aquela possibilidade de um flagelo social por conta de um comportamento, uma ideologia não apenas totalitária, mas que pregava sem disfarces a eugenia, enfim. Né? Então, aquilo fez com que nós tivéssemos um bom tempo ali de progressão, né, em relação aos direitos humanos, inclusive aos direitos sociais, tudo que a gente tem hoje sobre a indivisibilidade, né, a interdependência dos direitos de liberdade, direitos humanos, teria, de alguma forma, nascido ali. E para não ir também, não dizer que não há alguma movimentação nesse sentido, se a gente for para um tempo muito recente, né, me permita ir avançando. Você acha que Olha, deixa eu só lhe colocar... não, com certeza, ministro. Quando o senhor optou pelo tema do individualismo jurídico e do confinamento social, a nossa cabeça, né, ela tenta buscar essas experiências históricas que nos confrontaram, né, consigo próprios, né? Eu lembro, estou falando aí, eu fui lembrando das histórias da Primeira Guerra, sobretudo pós-Segunda Guerra, que foi um momento de muita impactação no pensamento humano, até na concepção do que é o direito, né? Que até então era muito identificado com lei. Mas quando os soldados se encontraram, Primeira Guerra Mundial, né, e dialogaram, conversaram, até a ideia de classes sociais, a vulnerabilidade humana, a experiência da dor, né, eles atuando juntos e colocando suas vidas em risco nas batalhas. Quando houve um retorno, esse contato humanizante da fragilidade humana gerou percepções muito interessantes, né, da fragilidade, da humanidade do outro. Né? Então, por exemplo, os trabalhadores em 19, a OIT, aquela toda a proclamação, né? É claro que nós temos uma discussão ideológica, né, ali no centro disso, mas esse reconhecimento da fragilidade, que nós somos iguais na dor, né? Que nós somos iguais quando nós sofremos, nós somos iguais quando nós estamos debaixo do mesmo jugo, naquele caso, o jugo bélico, né? Me parece que é uma experiência um pouco parecida com o que a gente tem vivido hoje. Isso nos faz retornar, e nós vamos tocar nesse ponto aí que eu acho que o senhor ia mencionar, né, que é a afirmação dos direitos sociais. Mas eu sei que o senhor e já li o seu curso de Direito do Trabalho, e eu não vou perder a oportunidade de o senhor nos dar uma lição histórica, de história do direito do trabalho aqui. Porque quando a gente fala de individualismo, né, ministro, a gente pensa no direito do trabalho e nas condições históricas de possibilidade de nascimento do próprio direito do trabalho, que nasce num verdadeiro contrafluxo cultural, né? Ele nasce naquela perspectiva de romper uma linha do enciclopedismo ali, né? Individualista, numa linha de individualismo político, jurídico, econômico, abstencionismo estatal, igualdade formal. E eu queria que o senhor pudesse voltar um pouquinho na história e nos contar o que tem a ver o direito do trabalho com esse individualismo, ou o que tem a ver o direito do trabalho e seu nascedouro, sua gênese, seu DNA, com um confronto, melhor dizendo, a esse individualismo. Eu queria que o senhor nos falasse um pouquinho a respeito disso. Meu caro Ney, você é um provocador, mas eu diria o seguinte. Sob perspectiva histórica, nós somos o próprio legado, né, personalizado das teorias iluministas. Né? A nossa compreensão de mundo parte sempre do sujeito. Nós temos uma tendência natural a compreender o próprio direito sempre na conta, na cestinha lá dos direitos subjetivos. Mas já que você me pede, né, essa retrospectiva, eu diria que o direito do trabalho tem muito a contribuir, não é? Porque se isso já acontecia, e sobretudo acontecia ali na virada do século XVIII para o século XIX,
O que nós tivemos ali foi a Lei de Chapelier, né? Que proibia qualquer movimento associativo. 1791. Exatamente, né? 1791. Então, qualquer possibilidade de coalizões, né? Que, de Veio de uma alguma forma, corporação de ofício. perturbassem aquilo que nascia, né? Que era o Estado liberal, enfim. E durante todo o século XIX, o direito do trabalho, muito pouco surgiu a partir de leis estatais, né? O que a gente hoje vê, né, nos nossos cursos. Eu sei que o professor Ney Maranhão, todos o conhecem, mas o professor Ney Maranhão além de magistrado, né, qualificadíssimo, ele é professor da Universidade Federal do Pará, com titulação, né, mestrado e doutorado, enfim. E tem uma aguda, né, percepção para a perspectiva do direito como direito de solidariedade, né, nessa perspectiva ambiental. Então, eu fico muito à vontade para lhe dizer que, e sei que há um compartilhamento de ideias aí, certamente, que o direito do trabalho tem a contribuir, porque antes da gente tratar, né, do direito nessa perspectiva ambiental, nós já tínhamos um pouco desse sentimento de solidariedade no Estado social, naquilo que estava surgindo, né, ainda muito incipientemente ali no século XIX, quando as primeiras leis, tanto lá na França, né, a gente está falando da lei de Chapelier, mas também do outro lado, né, do Canal da Mancha, ali na Inglaterra, onde eclodia não uma revolução de matiz político, né, mas uma revolução de índole econômica, né, com uma transformação completa, né, da forma de organização do trabalho, de organização social, enfim. Né? Também havia essa restrição. Né? Quantos ludistas, né, foram sacrificados à morte, né, porque ousaram se rebelar, né, contra aquele sistema que estaria de alguma forma, ameaçar os seus empregos e, com os seus empregos, a sobrevivência deles próprios e de suas famílias. As leis estatais, nós bem sabemos, que se desenvolveram durante todo o século XIX, foram leis que cuidaram daquilo que era mais visível, que era o sacrifício de crianças que estavam prestando serviço. 1802, então, o Pius Act, né? Tratando do Jornal do Trabalho de Criança. E aí tratava de crianças, proibia crianças. Salubridade do meio ambiente do trabalho, né? Janelas, arejamento. Sim, né? E se cogitava ali durante o século XIX, não só a partir da Pius Act, mas todas as leis que se seguiram nos países europeus, a ideia de que as crianças não poderiam, por exemplo, trabalhar além das 12 horas por dia. Quer dizer, a concepção não estava muito longe de ser essa proteção integral à criança e ao adolescente que nós temos hoje, né, bem consolidada sob o ponto de vista do direito positivo. Né? Mas, ao menos, se protegia a criança daquele tipo de expoliação que era absolutamente desumana, né, e que gerou os movimentos obreiros, né, que fez com que a Igreja Católica, no final do século XIX, hegemônica que era, né, sob o ponto de vista da religiosidade, reagisse, né, e fosse editada a Rerum Novarum, né, dizendo que não era justo nem humano, né, que se exigisse do homem tanto trabalho a ponto de se fazer com que o excesso de fadiga embrutecesse o corpo, né, enfraquecesse, né, embrutecesse o seu espírito, enfraquecesse o seu corpo, enfim. Aquelas passagens da Rerum Novarum, não obstante houvesse ali claramente uma reação, né, ao Manifesto Comunista, né, e a toda a movimentação de trabalhadores que tendia claramente para aquilo que nós compreendemos mais adiante, né, como um embrião ali do movimento socialista, mas muito pouco. Né? A época de Bismarck, já no finalzinho do século XIX, é que faz com que haja uma primeira reação do Estado, porque a social-democracia estava ganhando corpo, era preciso reagir, né? E os fundamentos do bem-estar social vão surgindo ali no finalzinho do século XIX. Mas, antes disso, nós tivemos direito do trabalho. E se não tínhamos direito do trabalho por meio das
fontes estatais, né, fontes formais estatais, né, por meio das leis, o direito do trabalho surgia no chão da fábrica, né, por meio do Pacto de Cavalheiros, né, Gentleman Agreement, né? Então, porque não havia possibilidade de corpos intermediários, né, não se concebia que no Estado liberal houvesse norma jurídica ainda mais fabricada, né, pelos próprios interessados, pelos próprios atores sociais. Então, se intitulava aquelas convenções coletivas, né, como Pacto de Cavalheiros, e se cumpria, né, porque o que se queria era a harmonia das relações sociais. Então, o que é interessante, né, me parece aí, nesse aspecto, é que a ideia de coletivização ela tem uma centelha muito forte, né, nesse sentimento de solidariedade, né, de vivência comum, né, de alguma forma, algum sinal, né, daquilo que os ideais da Revolução Francesa chamavam de fraternidade, porque, afinal, não fazia muito sentido que algum daqueles trabalhadores quisesse reivindicar para si o direito que todos percebiam que haveria de ser direitos que haveriam de ser assegurados à coletividade. É verdade. Né? E isso fica impregnado no sentimento de todos que de algum modo, contribuíram para o direito do trabalho. Né? A ideia de direito social como direito de integração, né, que renasce ali no final da Primeira Guerra, né? Aquela ideia de que direitos subjetivos não podem existir no âmbito dos direitos sociais, isso é fantástico. E talvez tenha muito a ver com a nossa pandemia agora. Né? Eu só observo que essa, se me permite, ministro, desculpe, essa solidariedade, né, essa confluência que o senhor chamou de chão de fábrica, que nós poderíamos dizer da dor conjunta, da limitação humana conjunta, da construção de ideários coletivos, visualizando que o individual é frágil, mas o coletivo é forte, né? Que quando se tem uma movimentação grupal, coletiva, você consegue fazer uma equivalência, uma equipolência, né, com o empregador, cujo poder é natural. Os trabalhadores precisam da artificialidade do sindicato. Mas o que na sua fala aí foi me vindo à mente o poder dos fatos, o poder da solidariedade, porque ele irrompe, ministro. Ele rompe, na verdade. Ele dilacera toda a estrutura, toda a malha jurídica que se tinha até então. Veja que as movimentações coletivas eram vedadas, né? A Lei Le Chapelier proibia, a gente sabe que a primeira fase do sindicalismo é uma fase de criminalização, né? Depois de aceitação, depois de institucionalização. Então, a gente vê a ideia mesma de direito subjetivo, a ideia de direito individual, cair por terra, por exemplo, o Pacta Sunt Servanda individual, lá do Código Napoleônico de 1804. Então, você vai ver ali no final do século XIX, realmente a malha jurídica liberal pura, individualista, ela começar a trincar e se dissolver, né? Se quebrar toda de uma maneira impressionante. Isso nos dá um fio de esperança, viu, ministro? Porque demonstra que a solidariedade, o coletivismo, tem esse poder de quebrar essas amarras que o próprio homem criou para si, né? Foi necessário dar vazão para um direito social. E aí vem aquelas discussões, né, se o direito é privado, se o direito de trabalho é privado, se é público. Aí vem os nossos grandes laboralistas, direito social, direito misto. Mas, enfim, então, isso aqui é um fio de esperança, talvez, para a gente, né? Seja o poder dos fatos da solidariedade, disso gerar realmente um mundo diferente. E o direito do trabalho, não sei se o senhor concorda comigo, parece ser o primeiro ramo jurídico que verdadeiramente sedimenta essa ideia de direito social, massivo, coletivista, depois abraçada por direito do consumidor, direito ambiental. Mas vamos continuar com o senhor aí, viu? Eu tô aqui só lhe dando fôlego para o senhor respirar, beber a aguinha e continuar. Meu caro Ney, a cada oração sua, né, me vem o mote assim para uma série de considerações. E aí eu vou Nós estamos virando do século XIX para o século XX. aqui. E veja,
primeiro que o sentido do coletivo no direito do trabalho ele é muito forte, não é? E o sentido do coletivo no direito universal, vamos dizer assim, né? Nesse catálogo de direitos humanos, não obstante o discurso das Nações Unidas seja sempre na direção de assegurar direitos subjetivos, né? Com influência, inclusive, nas cartas constitucionais, né? Nada mais coletivo, né? Transcendente nesse sentido do que os direitos ambientais. No entanto, o artigo 225 já se inicia, né? Com aquela evocação de que todos têm direito, né? E assegurando direitos, portanto, individuais também, aquilo que, por natureza, por definição, né? É meta individual, né? Supera, né? Necessariamente a dimensão egoísta nossa, individualista, etc. Mas enquanto você falava, me permita, eu pensei algo que me parece fazer sentido. O sentido do coletivo, quando ele se aguça na sociedade, ele se manifesta por meio de qualquer matriz ideológica. Não é? E me diga se eu estou equivocado em apressar essa verbalização do pensamento aqui. Se nós formos olhar a compreensão que se tem hoje do estado do bem-estar social, é bem verdade que um tanto perturbado, né, a partir, sobretudo, de 2008, né, com essa gramática da austeridade, etc. Mas, se nós formos olhar o significado do estado do bem-estar social, não remetendo a Bismarck, evidentemente, nem aquele primeiro momento muito forte, muito significativo ali no final da Primeira Guerra, né? Mas quando os países europeus, né, na conta da necessidade de recuperação da economia, ali depois da crise de 29, né, com o New Deal, e mesmo no plano Marshall, né, apesar de todas as pequenas maldades que se cometeram ali contra o movimento sindical, etc., esse estado do bem-estar social, que está incrustado, né, no sistema capitalista de produção, que é o sistema econômico em que nós todos vivemos, esse estado do bem-estar social, ele era uma forma de assegurar condições mínimas existenciais como uma maneira de fazer sobreviver o sistema capitalista de produção. Porque quando você me pergunta se eu sou otimista, eu sou otimista, mas não necessariamente para imaginar que o chamado capitalismo selvagem, né, esse neoliberalismo que não olha o outro, né, porque a gente tem um liberalismo econômico ali atrás, em meio à Guerra Fria, que percebia do outro lado alguma ameaça e tentava contemporizar. Havia um diálogo ali muito forte, não é? Entre estados nacionais, etc., entre hegemonias políticas, enfim. Mas quando, a partir ali da década de 70 e tal, e sobretudo a partir da queda do Muro de Berlim, né, com a intensificação nos governos Thatcher e Reagan e o consenso de Washington ali no finalzinho de 89, 90, enfim, isso muda, né? O discurso que ganha fôlego até o início ali dos anos 2000 é o discurso neoliberal em que não há preocupação com o outro, porque cada um é dono de si mesmo. Mas, se a gente for olhar o estado do bem-estar social, né, o welfare state, ali não. Ali é uma preocupação de assegurar aquelas condições mínimas existenciais. Não é? Semelhante, mas... Condições de sustentabilidade do próprio sistema, né? Exatamente, para dar sustentabilidade ao próprio sistema. Então, a gente não precisa voltar muito tempo na história, não. É evidente que se nós conseguirmos conquistar uma sociedade livre, igual e solidária, né, como está entre os objetivos da nossa república, não é? No artigo 3º da nossa Constituição, tanto melhor. E não necessariamente nós precisamos ficar atrelados aos modelos econômicos, políticos, né, que nós temos hoje graçando em nossa sociedade. Nós podemos ser criativos, né? Nós podemos perceber o mundo com um outro olhar, né? E por meio de outras
formas, outras alternativas, né, de condução da vida política, quem sabe, né, nós encontremos essa saída honrosa, né, para a humanidade, né, para a civilização. Agora, o senhor falando aí, eu lembrei também da dificuldade desse reconhecimento institucional dos direitos sociais, né? Se nós vermos os pactos, né, os tratados de direitos humanos, nós vamos visualizar que eles, primeiramente, não houve muita dificuldade. O pós-Segunda Guerra, de fato, ele chacoalhou, né, o homem, e ele fez reconhecer, depois, posteriormente, constitucionalizou a dignidade humana, conferiu força normativa às cartas constitucionais, né, para assegurar exatamente instrumentos que pudessem impedir os horrores, né, que nós vimos na Segunda Guerra Mundial, o vilipêndio à dignidade humana. Mas me parece que, mesmo no contexto, a afirmação do mundo do trabalho, mesmo no contexto pós-Segunda Guerra, compreensão da dignidade humana, reformulação do pensamento jurídico, nós vimos dificuldade na afirmação desses direitos, ou dessa dimensão de direitos fundamentais, que são os direitos sociais. Veja que foi uma carta, né, de direitos civis e políticos, e só depois, muitos anos depois, ministro, é que veio uma carta dos direitos econômicos, sociais, né, e culturais. Por que isso aconteceu, ministro? Eu diria que está se referindo ao Protocolo de São Salvador, que foi de 1988, né? Não, eu disse 66, o Pacto Internacional, o Pacto 66, o PIDESC, mas a sua reprodução nas Américas acontece no Protocolo de São Salvador, né, do PIDESC, ou seja, um arrastar, uma dificuldade de se reconhecer. O senhor sabe que houve uma beligerância no âmbito internacional para se reconhecer no mesmo documento, direitos individuais, direitos civis e políticos, e direitos sociais, econômicos e culturais. Essa problemática, essa falta de convergência gerou que quase 18 anos depois, acho que 20 anos depois, foi que viesse o PIDESC, né? E mais um tempo depois no âmbito das Américas. Então foi essa resistência, ministro, se dá o quê? Isso, na verdade, o fato de existirem dois pactos em 1966 já é muito significativo dessa divisão. Eu penso, viu, Ney, até que a compreensão de que a natureza dos direitos civis e políticos permitiria uma exigibilidade imediata e um monitoramento pelos organismos internacionais, que não poderia existir na mesma proporção para todos os países, né, no tocante aos direitos econômicos, sociais e culturais, falemos e ambientais hoje, né, mas falemos de direitos sociais porque a compreensão fica mais fácil aqui. Eu penso que até essa premissa ela tem uma certa razoabilidade, né? Por que dois pactos? Não haveria necessidade de dois pactos. Bastava ser honesto, né, com a humanidade, né, toda a sociedade, dizer assim, toda a aldeia global, né, e dizer assim, olha, tudo que diz respeito às liberdades, e aí todas as expressões da liberdade, né, então, a liberdade de pensamento, a liberdade de consciência, né, antes, liberdade de expressão, liberdade de religião, liberdade de ir e vir, enfim. Tudo que diz respeito às liberdades, não há tempo mais de esperar. Né? Estão asseguradas e não pode haver outro regime totalitário, como todos esses que se seguiram ali, né, ao nazifascismo e tal, que possa suprimir as liberdades a pretexto de que estaria outorgando, né, direitos sociais, que foi basicamente isso que fizeram os regimes nazista, fascista, salazarista, franquista, né? Enfim. Né? Então, é compreensível essa ideia. Né? Seria honesto dizer, sem eufemismos jurídicos, eu tenho uma certa repulsa, né, aos eufemismos jurídicos, né? Dizer simplesmente, olha, o pacto é um só, mas em relação aos direitos econômicos, sociais e culturais, é preciso admitir que o Moçambique, né, vai conseguir realizá-los com a cooperação internacional, porque o PIDESC prevê a cooperação internacional. A insuficiência de recursos não é justificativa para a comunidade internacional para que haja, né, a implementação desses direitos econômicos, sociais e culturais.
mas evidentemente que o dinheiro não jorra do chão. Né? Então, é razoável compreender que os direitos econômicos, sociais e culturais atenderão a essa premissa, né? a essa ideia de progressividade. Né? Seria Agora, aí essa história de programáticos que veja, mas só para acabou completar. esterilizando. Né? Sim, por quê? Porque a partir do momento em que os direitos são assegurados, e aí isso está, inclusive, não só no artigo 2º do PIDESC, né, do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, mas está também na nossa Convenção Americana de Direitos Humanos, no artigo 26. Sim. A partir do momento em que esses direitos sociais são assegurados, esses direitos chamados direitos prestacionais, né, essas expectativas positivas, enfim, não pode mais haver retrocesso. E há decisões que são vinculantes das nossas cortes regionais, tanto da Corte Europeia quanto da Corte Americana, Corte Interamericana. É certo que a Corte Africana está ainda em um momento embrionário e tal, mas há um intercâmbio, né, de jurisprudência entre elas, e há posições firmes, inclusive dos órgãos de monitoramento, né, das Nações Unidas, dizendo, olha, a progressividade ela não só é revestida de caráter normativo, como ela é suscetível a controle judicial. Isso é extraordinário. Sim, tá? Excelente. Então, a partir daí, você não poderia mais, a partir do momento em que esses direitos são assegurados, você não pode mais ter esse recuo. Né? E, lamentavelmente, o princípio da progressividade, que traz consigo, né, como uma consequência lógica, né, o não retrocesso social, o princípio da progressividade, às vezes, é esquecido, né, na conta de uma austeridade supostamente ascética, né, supostamente neutra, que, na verdade, atende a interesses que não conspiram em favor do princípio maior, que é o da dignidade da pessoa humana. Excelente, ministro. Agora, ministro, eu vou lhe instigar mais uma vez aqui. Nós já saímos do século XIX, passamos pelo início do século XX, passamos pela Segunda Guerra. Depois, nesse contexto aí, em 72, nós temos a Conferência de Estocolmo, reconhece oficialmente os direitos ambientais, em tese, partindo para o outro nível, né, um nível já de direito difuso, não é nem coletivo, estrito sensu mais, mas pertence realmente a toda a comunidade, a aldeia global. Em tese, um caminhar que eu diria solidarístico, né, rumo a eliminar qualquer espécie de individualismo exagerado. Né? E depois, com as constituições pós-Segunda Guerra e com a afirmação da dignidade humana como epicentro axiológico do sistema jurídico, e a própria também ideia de constitucionalização do direito, né, remodelando, né, reestruturando os ramos jurídicos na perspectiva da dignidade humana, você vê um movimento interessante em que o direito civil ele deixa, né, a sua raiz, digamos assim, individual, marcantemente individual do período liberal propriamente, lá do Código de Napoleão, e ele adentra uma nova era, né, uma era solidarística, a ponto, inclusive, do professor Miguel Reale, né, que é o tutor do Código Civil, né, de 2002, ofereceu uma tríade principiológica para o direito civil, né, da operabilidade, da socialidade e da eticidade. Essa tríade poderia bem ser dita que é a tríade fundadora do direito do trabalho, né, ministro? Em que ponto o direito do trabalho influenciou essa migração científica do direito civil, de um individualismo para um solidarismo impressionante? Eu penso que na história, na evolução do direito do trabalho, o sentido do coletivo, como eu disse há pouco, está muito presente. E eu acho até, Vini, que isso se apresenta, porque o nosso direito do trabalho, se nós formos olhar a CLT, ela tem um segmento dela que trata, né, do direito coletivo, num contexto de intervenção estatal, né, de sindicato como órgão do Estado, né, o sistema corporativista forte ali, né, e alguns não percebem que se nós temos uma
um resquício, né, do modelo corporativista, esse, né, que nunca foi modificado, né, está lá no nosso texto A ideia de consolidado unicidade como... sindical também, né, que a própria Constituição acabou. Exato, e foi a opção, inclusive, de todas as forças políticas de ambos os lados, né, patronal e trabalhadores, né, em 1988, e que hoje mostra lá as suas imperfeições. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: apesar dessa presença, né, do sentido do coletivo no direito do trabalho, e faz isso, inclusive, com que nós tenhamos alguns princípios de direito do trabalho, né? Vamos a Plá Rodrigues, né? E aí, imagine se Plá Rodrigues, né, estava pensando na superveniente Constituição de 88, quando elaborou aquele catálogo que terminou sendo mundialmente conhecido, né, dos princípios de direito do trabalho. Clássico. E ali você encontra, por exemplo, o princípio da primazia da realidade. E aí, quando nós estudamos lá direito do trabalho, eu seguramente, né, o nosso Ney Maranhão é de uma geração mais nova, né, a sua inteligência que o faz, né, parecer um provecto, né, estudioso. É a minha careca mesmo, ele já está aparecendo. Mas quando a gente estudava os princípios do direito do trabalho, falava em princípio da primazia da realidade, princípio da boa-fé objetiva, sim, boa-fé objetiva. O Plá da boa-fé. Nós tratávamos como princípios especiais do direito do trabalho. Porque, na verdade, o direito civil, né, do Código de Bevilacqua, e há passagens, inclusive, de Bevilacqua em que ele diz isso textualmente, não estava preocupado com as causas, não estava preocupado com a razão ética ou social, né, daquilo que se formalizava em um instrumento contratual. Isso é novidade mesmo no âmbito do direito civil. E há um dispositivo no Código Civil, artigo 167, né, que fala sobre simulação como um dos vícios de consentimento e tal. E ali se diz, e eu gosto de mostrar aos meus alunos, como essa interação entre o direito civil e o direito do trabalho, ela se apresenta, às vezes, tão visível. E ali se diz que quando você tem um contrato dissimulado, o que vale quando você tem uma simulação contratual, o que vale é o contrato dissimulado, né? E estará viciado aquilo que seria o contrato simulado. Isso é o nosso princípio da primazia da realidade. Quando no artigo 422 do Código Civil se refere à boa-fé objetiva, que foi uma novidade muito bem explorada, né? Nós temos trabalhos magníficos entre os civilistas a respeito do princípio da boa-fé objetiva. Plá Rodrigues se referia ao princípio da boa-fé objetiva lá atrás. Então, nós estávamos, de alguma forma... Impressionante. Influenciados, né, por esse sentido de eticidade que sobreveio com o Código Civil de 2002. Mas eu quero ser justo com o direito civil. Eu penso que hoje o que nós precisamos é ter o direito civil, em boa parte dos casos, como paradigma da nossa atuação, da interpretação, dos modelos hermenêuticos que nós estamos construindo no direito do trabalho. Não é? Com esse bafejo de eticidade, de socialidade, que nos trouxe o Código Civil de 2002, muitos daqueles que são os direitos fundamentais, direitos da personalidade, por exemplo, né, estão ali, artigos 11 e seguintes, salvo engano, do Código Civil. Sim. Ainda que alguns civilistas os critiquem esses dispositivos, porque seriam incompletos, né, porque haveria ali algumas lacunas normativas, né, não tratariam por inteiro dos direitos da personalidade. Ali nós temos uma luz, né, para aquilo que deve preponderar nas relações privadas, quando o foco, né, é a preservação, né, é a promoção e a preservação da dignidade da pessoa humana. Esse debate, né, você pega a doutrina portuguesa. Outro dia eu vi o professor Menezes Cordeiro aqui, veio nos visitar aqui na Inamate e fez algumas conferências, inclusive, aqui no Brasil e tal. Não o pai, o filho, né? Que é uma referência hoje em direito civil na Universidade de Lisboa. Se você pegar o professor Paulo Mota Pinto, que esteve aqui recentemente também, né, da Corte Constitucional Portuguesa,
eles aparentemente se digladiam a respeito dos direitos da personalidade, e é uma discussão que tem a ver conosco também, que estamos atuando no direito do trabalho. A discussão sobre haver um direito geral da personalidade, né? Ou esse direito geral da personalidade, né? Que envolveria, numa visão honesta, né? Numa visão plural, né? Tudo que fosse desdobramento da dignidade da pessoa humana, independentemente de que direito fosse esse. E aquela outra visão que os direitos da personalidade precisam atender a essa expectativa de serem direitos subjetivos, não é? Como diz o professor Menezes Cordeiro, e, portanto, não haveria direito geral da personalidade. E aí há um incremento que eu acho sensacional, que é do professor brasileiro, Gustavo Dependino, né? E ele diz, para além desse debate, né, o que é importante é a gente perceber que há uma cláusula geral de tutela da personalidade. Exatamente. Né, que você extrai do texto constitucional e que faz com que qualquer interpretação possível da nossa Constituição parta desse pressuposto de que o centro é o homem. Não é? Não há possibilidade de você fazer prevalecer interesses econômicos ou de outra natureza, quaisquer, né? Religiosos, enfim. Né? E aí eu não me refiro a uma religião em particular, né? Mas a um certo fanatismo, né? Que não percebe muitas vezes que o nosso direito é profano. Né? Se a gente admitir que as influências podem ocorrer, nós vamos ter que admitir para todos os lados, porque o pluralismo está presente no nosso texto constitucional. É verdade. Então, o nosso direito positivo é muito rico de conteúdo moral. Não é? E aí, todos esses debates que se travam no direito civil, para nós são muito importantes, são muito relevantes. Quando o artigo 8º, né, perdeu aquela parte final ali em 2017... Eu ia lhe falar exatamente isso. Eu ia lhe falar exatamente isso. O parágrafo 1º. Porque o direito... O senhor sabe disso que a gente escreve lá no Reforma? Exatamente isso. Quando diz que o direito comum será fonte subsidiária, a gente falou, pronto, boa-fé objetiva, função social do contrato. Isso tudo vai trazer uma oxigenação do sistema, que na verdade já é dele, né? Do direito do trabalho, como o senhor muito bem colocou. Quando o senhor falou em direitos da personalidade, aí, eu lembrei, sabe, ministro, a responsabilidade civil objetiva pelo risco da atividade irrompeu da percepção da acidentalidade de trabalho, da injustiça que era, as explosões das caldeiras. Ou seja, a preocupação com a integridade física, né, daqueles trabalhadores. Eu lembrei também de Alain Supiot, que fala muito sobre o corpo do trabalhador, né? Que ele diz assim, o direito do trabalho é a primeira técnica humanizante da técnica, porque ele visa exatamente proteger uma dimensão existencial. Até então, o direito civil ele se preocupava muito com uma dimensão patrimonial, né, ministro? O direito do trabalho vem e ele começa a centrar foco numa dimensão que até então era esquecida, que é a dimensão da essencialidade ou da existencialidade, ou seja, de que o trabalho não envolve apenas força de trabalho, envolve um ser humano. E que o ser humano, portanto, não pode ser coisificado, não pode ser reificado. Então, eu vejo esse fluxo de crescimento do direito civil, e eu vejo que o senhor coloca também assim, muito ligado, né? E o senhor trouxe o Plá Rodrigues aí numa felicidade, numa grande felicidade, porque demonstra essa proximidade e essa influência que tem o direito civil e o direito do trabalho. E aí eu vou lhe questionar. O professor Alain Supiot, já que a gente, conversando aqui, ele veio à mente, num livro sensacional, eu acho que o senhor conhece, Homo Jurídicos, Ensaios sobre a Função Antropológica do Direito. Ele diz que é muito perigoso nós vulnerabilizarmos o direito do trabalho, porque o direito do trabalho foi o protagonista técnico-científico de humanização das outras técnicas. Ele foi o primeiro que se preocupou com o ser humano propriamente, no caso, o ser humano trabalhador. E ele diz que se nós vulnerabilizarmos as bases solidarísticas do direito do trabalho, isto pode gerar um efeito sistêmico no próprio ordenamento como um todo. É como se ele dissesse que se a gente tirar do direito do trabalho o seu caráter solidário, solidarístico, isto vai influenciar negativamente todo o sistema jurídico que dele beberam na história, para chegar onde chegaram. E aí eu lhe pergunto, o que o senhor acha desse pensamento, ministro? O senhor acha que vulnerabilizar
essa base existencial, ética, própria ao direito do trabalho, que influenciou o sistema jurídico, ela pode realmente gerar um refluxo, né, do sistema jurídico, ou o nosso sistema jurídico é maduro o suficiente para não permitir que isso se generalize? Leandro, eu falei há pouco dos eufemismos jurídicos, né? Não só essa base, né, de solidariedade que está presente no direito do trabalho, mas algumas noções que são proverbiais, né? São de um primitivismo, assim, né? De um primitivismo que eu falo de uma compreensão básica, né? Do direito das relações de trabalho, e que às vezes me incomodam muito, né? Então eu vejo em algumas manifestações recentes, né, alguns atos legislativos, por exemplo, a previsão de contratos que serão celebrados e em 5 dias serão apresentados ao empregado. Contratos de trabalho, né, que serão apresentados ou serão elaborados, serão celebrados. Veja, e em alguns dias depois, eu não me lembro agora se é exatamente 5 dias, não lembro até do dispositivo, eu acho que é o artigo 8º da última da 927. 936, da 936. 936? Um dos parágrafos ali. E ele diz assim, o prazo é de tantos dias para que esse contrato seja apresentado ao empregado. Mas não é contrato. Sim, é verdade. É verdade. Isso não significa dizer que a letra da lei vai se inviabilizar. Mas por que isso não se diz, né, que aquela é uma predisposição exclusivamente do empregador, que o empregador agora ganhou, né, esse poder, né, de impor essa condição? Será que há alguma novidade, né, quando a gente concebe o contrato de trabalho como um contrato de adesão, né, um contrato assimétrico, né? Essa a nossa realidade. É por isso que o direito do trabalho tem esse sentido da solidariedade, porque nada nele, né, é pré-ordenado, aliás, tem como pressuposto essa ideia de que empregado e empregador são absolutamente autônomos, né, estão livres, né, naquele sentido de liberdade no sentido moral mesmo. Sim, aí eu volto até ao iluminismo, né? A ideia de que a razão humana permitiria que você identificasse o que seria certo ou errado, sem fatores externos e tal. É essa a realidade do trabalhador? Será que ele vai definir, ele vai concordar, ele vai aceitar o conteúdo do seu contrato de trabalho sem pensar na sua sobrevivência, né? Sem pensar na sobrevivência de sua família? Então, não é, né? Não há essa liberdade, não há essa autonomia, né? Mesmo que a gente vá em busca, né, dos fundamentos do individualismo jurídico, sim, é preciso compreender esse contrato nessa conta de um contrato assimétrico. E, por isso mesmo, é absolutamente fundamental que haja esse direito, essa previsão, né, dessa condição existencial mínima, né, a que se refere. Essa dimensão existencial é forte, né, na teorização do Alain Supiot, né? Essa dimensão, essa condição existencial mínima que vai permitir as relações de trabalho. E acho que nesse momento, quando a sociedade é chacoalhada, né, por esse vírus, né, como diz Boaventura, esse vírus pedagógico, né, de repente essas noções retornam e a gente para de usar eufemismos, né, e diz com toda a clareza, né, o que é a norma jurídica que se impõe e a quem interessa, né, perfeito. Quem é a pessoa, né, quem é o grupo social, melhor dizendo, quem é o coletivo a quem ela aproveita. Se o senhor me permitir, ministro, Adam Smith, na sua clássica obra Riqueza das Nações, interessante perceber que mesmo na perspectiva dele, atualmente, no livro, ele reconhece a disparidade que há entre empregado e empregador e afirma, isso é textual na obra, que eu ali, aquele catatal lá, né? Ele afirma claramente que a pactuação empregado-empregador é uma pactuação que se dá em detrimento da vontade do trabalhador. É interessante que nem o próprio, né, a base teórica do individualismo, do liberalismo,
do liberalismo, né? Ele mesmo afirma Do categoricamente tempo isso. da razão aí, né? O que há Ministro, nós estamos aqui já quase. Eu acho que. Desculpe, meu celular está caindo aqui. Nós temos aqui, eu acho que 5 minutinhos, né? E talvez a gente tenha que já partir aqui. Eu quero lhe fazer uma última instigação para a gente poder encerrar. Eu sei que o senhor já tocou mais ou menos no assunto aí, mas vamos analisar aí. Reforma trabalhista, pandemia, Supremo Tribunal Federal. Meu caro Ney, é, é, entendi. Tá cortando, eu não sei se está cortando para os nossos participantes, mas eu estou entendendo bem a sua pergunta. Eu diria o seguinte: eu não quero estabelecer uma posição crítica em relação à compreensão que teve do tema a maioria, né, dos que formam no Supremo Tribunal Federal. Mas a minha preocupação é prospectiva, né? Como é que isso vai ser interpretado? Que nós estamos vivendo nacional e como alguns autores têm dito, né, alguns teóricos têm dito, outro dia li um texto bem interessante do professor Lênin Streck, né, dizendo que nós não deveríamos confundir, né, estado de exceção com legalidade de exceção. Né? Só 2 minutos que temos, viu? Pronto, então eu vou concluir dizendo o seguinte. Então, duas preocupações me ocorrem. Primeiro, sem personificar, né, sem levar a referência, né, aos integrantes do Supremo Tribunal Federal, mas vestindo a carapuça, né, e referindo, inclusive, à instituição que nós, honrosamente, integramos, eu acho que a gente precisa se preocupar muito de não fazer coro a isso que vem desde priscas eras, de compreender que a realização dos direitos sociais é um enfado, é um custo, é um preço para que se proclamem e para que se realizem todas as liberdades. Né? Compreender os direitos sociais como uma manifestação de liberdade substantiva, né? Porque não há possibilidade de exercício pleno das liberdades se nós não tivermos esse substrato econômico básico que permita a todos a existência digna, é fundamental. Então, é essa a matriz ideológica que precisa imperar. Né? E a minha segunda preocupação tem a ver com a identificação do sindicato como interlocutor social qualificado. Eu acho que isso é importantíssimo. Né? Historicamente, nós temos alguns exemplos, né? Não citaria aqui agora, não daria tempo em 1 minuto, mas nós temos exemplos de como esses movimentos sociais, essas entidades, esses seres coletivos, são absolutamente indispensáveis na hora em que a crise se apresenta, crise econômica, crise política, crise social, crise ambiental.